do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso Aula em Casa. Eu sou a professora Joyce Martins, de Língua Portuguesa, e nesta aula nós vamos conversar sobre alguns pontinhos de ortografia. Isso mesmo. Ah, professora, ortografia? Gente, isso mesmo. Por quê? A ortografia é um processo em que nós precisamos estar sempre em contato com a forma adequada de escrever as palavras. É um processo que a gente precisa aprender visualmente qual é a forma da escrita, a forma mais adequada de escrever. E a gente faz isso através do treino, através do estudo contínuo. Não estamos querendo que vocês decorem, mas que vocês continuamente tenham contato com esses processos para que, com o tempo, visualmente, vocês consigam apreender essas diferenças. Na aula de hoje, em específico, nós vamos tratar de algumas palavras que na sonoridade são extremamente parecidas, extremamente semelhantes, mas que na escrita possuem diferenças e por possuírem diferenças na forma de escrever, elas também significam coisas diferentes. Então é importante que nós possamos identificar o que cada uma dessas formas significa para usar adequadamente. De novo, não é para ficar decorando, hein? É para continuamente apropriar-se dessas diferenças, dessas palavrinhas que parecem que são a mesma coisa, mas não são, ok? Então vamos começar aí com o nosso primeiro bloco de palavrinhas semelhantes, muito parecidas, mas que não são a mesma coisa. Olhem aí. Mas e mais. Ah, professora, parece tudo a mesma coisa, mas contextualmente a gente utiliza cada uma com um sentido e numa situação. Então olhem só. A primeira que a gente vai enfatizar é essa daqui. Mas, M-A-S, sem acento no A. Ela significa o quê? Ela é uma conjunção adversativa e possui valor de porém. Enfim, eu vou utilizá-la sempre que ela estiver numa situação em que ela quer significar algo anterior àquilo, algo contrário, algo contrastante àquilo que foi dito anteriormente. E uma dica legal para saber se eu devo usar essa palavra é quando eu consigo substituir por porém. Olha que legal. Então, por exemplo, fui ao shopping, mas não comprei nada. Agora, quando a gente vai a um shopping, a gente pressupõe que a gente vai comprar alguma coisa, né? Um conjunto de lojas que tem ali. No caso, a pessoa não comprou nada. Então, de certa forma, são duas ideias que são contrastantes entre si. Uma, meio, de certa forma, contextualmente, significa o oposto da outra. Então, por isso que eu posso usar essa palavrinha mas. E eu posso substituí-la por porém. Olha como dá. Fui ao shopping, porém não comprei nada. Beleza? Olha só o outro exemplo. Agora com a palavra mas. Com acento no A. E ela é o feminino da palavra mal, do adjetivo mal. Então eu utilizo sempre que eu queira dizer que algo do feminino está mal, vamos dizer assim, né? Má. Ela é má. Elas são más. Olhem aí. Plural de má. Tá vendo? Olhem aí. Eis a diferença bem clara. Percebam que cada uma significa uma coisa e que uma não é utilizada em lugar da outra, embora sejam muito parecidas. O último exemplo desse bloco é a palavra mais. Tem um izinho aí, né? E ela significa quantidade, intensificação. Ela dá a ideia de intensidade, tá bom, gente? De intensificação das coisas. Então, olhem aí, eu quero comer mais. Significa que eu quero mais coisas, mais quantidades. Uma dica é que esse mais aqui com o i, ele tem uma ideia que se opõe, por exemplo, a menos. Então, se nesse contexto eu posso encaixar o menos, então aí eu posso usar a palavra mais com i, né? Olha só, eu quero comer menos. Faz sentido, é cabível. Então, neste caso aqui, eu vou usar a palavra mais com i, porque a ideia aqui é de quantidade, de quantificação, de intensificação das coisas, tá vendo? Percebam então que cada uma dessas palavras, embora que tenham uma sonoridade muito parecida, né, entre si na fala, às vezes até a gente pode acabar pronunciando igual. Porém, cada uma contextualmente significa uma coisa. Então, na hora de registrar na escrita, eu preciso tomar esses cuidados e entender que cada uma tem um sentido, ok? Beleza? Sigamos adiante então, porque agora a gente vai
para um par, né, de expressões que, de novo, na fala são extremamente próximas, extremamente parecidas, porém elas são diferentes, que é a fim de e o afim. Notem que nessa primeira expressão, a fim está separado. E nessa segunda expressão, a fim está junto, ok? Então, olhem aí. Na primeira, então, a expressão em que a fim é junto. O que esse afim junto significa? Significa que estamos querendo indicar que algumas coisas têm afinidade, têm semelhança, tem algum parentesco, tem algum tipo de aproximação. Por exemplo, olha o nosso primeiro exemplo aí. Os professores do SEMEAN desempenham funções afins, ou seja, desempenham funções semelhantes, desempenham funções que têm algum tipo de afinidade. Ora, quando eu digo que eu e uma amiga gostamos de coisas parecidas, nós podemos dizer que nós temos afinidades ou que nós temos interesses afins. Entenderam? Olha só como esse afim aqui é junto. Então, ele é utilizado sempre para indicar afinidades, para indicar semelhanças, interesses em comum, ok? Seguindo adiante, a gente tem aí outro exemplo do uso da palavra afim, aqui, juntinho. Quais são as ciências afins da linguística? Ou seja, quais são as ciências que têm semelhança, que têm interesse comum com a linguística? A linguística é a ciência que estuda as línguas do mundo, né? Então, de novo, eu estou utilizando afim, juntinho, no caso está no plural, né? Por quê? Porque eu quero observar e dizer e indicar a questão da afinidade, a questão do interesse em comum. Então, sempre que essa for a ideia que se quer gerar, eu devo utilizar esse afim aqui, juntinho, tá bom? Para indicar afinidade, semelhança, parentesco, interesse comum entre as coisas. Ok, gente? Aí, avançando nos exemplos, agora eu tenho o exemplo do uso da expressão a fim de, em que a fim está separado, né? É a fim, né? Então, o que essa expressão significa? Essa expressão significa objetivo, finalidade, para. É isso mesmo. Eu até consigo, com alguns ajustes, substituir o a fim de por para. Olha o nosso primeiro exemplo. Fui lá a fim de ajudar e não de atrapalhar. Nota que agora eu estou com essa expressão aqui, a fim de. Eu poderia substituir por para. Olha aqui. Fui lá para ajudar e não para atrapalhar. O que isso significa? Significa a finalidade, o objetivo. Ora, eu fui naquele lugar e o meu objetivo era ajudar, não era atrapalhar. Então, notou que é diferente? Aqui, eu não estou significando interesse em comum, eu não estou significando afinidade, eu estou significando objetivo, finalidade. Então, é diferente, por isso que a expressão utilizada é a fim de, o afim separado, e em algumas situações a gente consegue substituir pelo para. Querem outro exemplo? Olha só. Saímos a fim de nos divertir. De novo, a expressão a fim de está aqui e eu posso substituir por para. Saímos para nos divertir. E o que significa isso aí? Significa que nós saímos com o objetivo de nos divertir. Significa que nós saímos com essa finalidade, com este objetivo. Então, por isso que eu vou usar a expressão a fim de, em que o afim está separado. Ok? Beleza? Sigamos adiante, então. Agora a gente tem mais um grupinho aí de palavras e expressões que parecem a mesma coisa, mas que não são a mesma coisa. Olhem aí. A par e ao par. Eu uso a par para dizer que alguém está ciente, que alguém está inteirado de alguma coisa, que está ciente da situação. Então, está a par, está entendendo o que está acontecendo. Olha o exemplo. Estou a par dos procedimentos didáticos do SEMEAN, ou seja,
Estou a par, estou ciente, estou inteirado, eu sei o que está acontecendo, estou a par. É a mesma coisa de dizer, estou a par dos novos procedimentos de vacinação na cidade de Manaus. Ou seja, eu estou ciente, eu estou entendendo o que está acontecendo. É isso que essa expressão a par significa, tá bom? É diferente da expressão ao par. Olha aí, ao par é de uso eminentemente comercial. Quando dois países reciprocamente, utilizam e um compra do outro, quando este lhe vende, o câmbio está ao par e assim por diante. Então, é isso que quer dizer. É um uso eminentemente comercial, tá bom? Quando um país compra de outro, então o câmbio está ao par. Notem que uma tem um uso, uma expressão, e a outra expressão tem um outro uso, beleza? E uma não se confunde com a outra, tá bom? Seguindo adiante, porque a gente tem mais expressões que a gente precisa aí diferenciar, tá bom? Agora a gente tem ao encontro de e de encontro a, beleza? Olhem aí. Ao encontro de é uma expressão usada para indicar concordância. Quando um concorda com o outro, então a gente utiliza a expressão ao encontro de. Equivale a estar de acordo com, em direção a, favorável a e assim por diante. Então, na dúvida, tenta substituir por uma dessas outras expressões aqui que vai tirar a dúvida, tá bom? As crianças foram ao encontro dos pais, ou seja, expressão que vai indicar concordância. Naquela situação, elas foram ao encontro de, elas estavam ali de acordo com eles, tá bom? Aí a gente tem o de encontro. O de encontro é justamente para indicar discordância, né? Quando você vai de encontro, nessa situação aqui, o de encontro quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas estavam ali com uma opinião encontrando com a outra e estavam em conflito. É diferente, no outro é concordância, é encontro, aqui é discordância, tá bom? Então, olha aí. É uma expressão usada para indicar discordância e equivale a contra, em oposição a, chocar-se com. Então, sempre que você puder substituir por uma dessas outras expressões, você pode usar, então, de encontro a, tá bom? Olhem aí. Nadaram de encontro à correnteza, ou seja, os nadadores estavam ali e foram de encontro, ou seja, em oposição. Nadar de encontro com a correnteza é complicado. Então, sempre que a ideia for de encontro, de discordância, de um encontro que é conflitante, utilizem de encontro a. Mas quando o encontro aqui em questão é harmonioso, é algo bom, então utilizem ao encontro de, ok? Sigamos adiante, então. Agora, para mais alguns parezinhos, agora a gente tem demais juntinho e demais separado. E tem diferença? Tem diferença, olha só. Demais significa a mais e opõe a de menos. Esse demais aqui em questão é o demais separado, tá bom? E sempre que eu puder substituir por de menos, então tá beleza, não é mesmo? Olhem aí. Ele me deu troco de mais, ou seja, eu poderia dizer que ele me deu troco de menos. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o de mais separadinho, tá? Olhem aí, agora o exemplo com a expressão de mais tudo junto. Equivale ao advérbio demasiadamente e pode ser substituído por muito, né? E aí, nesse caso, é o demais tudo junto. Estou cheia demais, estou cheia, acho que comi demais. Eu poderia dizer aqui, acho que comi muito. Então, nesse caso aqui, vou utilizar o demais tudo juntinho, beleza? Seguindo adiante, agora a gente tem exemplos com as expressões senão junto e senão separado, tá bom? Olhem aí. O senão junto equivale a erro, falha, caso contrário e assim por diante, tá bom? Olha o exemplo. Não cometi sequer um senão nesta aula, ou seja, não cometi sequer um erro, sequer uma falha, né? Foi tudo perfeito, então senão tudo junto. Agora, olhem aí, mais um exemplo. Não foi perseguida, senão roubada, né? Não só foi perseguida, como mas também foi roubada, né? E aí notem que esse senão tudo junto pode
significar um mas também, pode significar um a não ser que. Então notem aí que esse sentido do senão, como também, mas também, foi utilizado aqui. Então não só foi perseguida, senão roubada, novamente o senão aqui é tudo junto. Seguindo adiante, a gente tem aqui mais um exemplo do senão, e aí esse senão tudo junto novamente significa o exceto, a não ser que, né? Então, você nada faz senão reclamar. De novo, o senão é tudo junto e ele significa o quê? Exceto reclamar, a não ser reclamar, né? Então, olhem aí o exemplo. Mais um exemplo de uso do senão, tudo junto, agora ele significa do contrário. Não me amole, senão eu grito. Não me amole, do contrário, eu grito. Então, esse senão também é tudo junto, tá bom? E aí a gente tem mais um exemplo de uso do senão, tudo junto. Olhem aí, ele significa mais sim aqui. Não fiz isso com a intenção de magoá-lo, senão de adverti-lo, né? Então, não fiz isso para magoá-lo, mas sim para adverti-lo. Então, novamente, o senão, tudo junto, tá bom? Seguindo adiante, mais um exemplo de uso do senão, tudo junto, tá bom? Elisa não diz duas palavras se não cometa dois erros. Aqui, esse senão significa sem que, né? Então, Elisa não diz duas palavras sem que cometa dois erros, né? Então, notem quantos usos esse senão tudo junto tem, né? Então, é necessário ir usando, se apropriando de cada um deles aos poucos e sempre de olho no sentido que ele quer significar para poder usar esse senão tudo junto. E o senão sozinho, professora? Tá aqui o exemplo dele, olha o que ele significa. Esse senão aqui, separadinho, ele equivale a se por acaso não, ou acaso não, ou ainda o ou, né? Se não estudar, não aprende a norma culta da língua portuguesa. No caso aqui, caso não estude, não aprende. Notem então que eu consigo substituir esse não separado pelo por acaso, né? Ou caso, ou acaso não, e assim por diante, correto? Então notem que nessa aula a gente apresentou para vocês pares de expressões e de palavras que sonoramente parecem a mesma coisa, mas que não são. Cada uma tem um uso contextual específico e é necessário pôr em prática para que a gente se aproprie e possa diferenciá-las, ok? Então é o que a gente vai fazer agora, a gente vai diferenciar, a gente vai exercitar. Vamos lá? E a atividade quer que vocês coloquem em prática, utilizando as expressões de mais, junto, ao encontro de, senão separado e a fim de também separado para construir algumas frases, tá bom? Então, bom trabalho, daqui a pouco a gente volta para comentar, tá? Até mais!
Muito bem, então estamos de volta e conforme eu falei, nesta aula a gente trabalhou com um conjunto de palavras e expressões que parecem que significam a mesma coisa, mas não significam, e saber diferenciá-las é importante tanto para interpretar o que você está lendo, mas também para expressar adequadamente as ideias quando você está escrevendo algo, tá bom? De novo, a ideia aqui não é que vocês decorem nada, não é que vocês fiquem ali na decoreba. A ideia é que vocês se apropriem, tenham contato com essas palavras e com essas expressões para, aos poucos, irem utilizando e colocando elas tanto na maneira de vocês escreverem quanto na maneira de interpretar, tá bom, gente? Olhem só, então a gente tinha aqui na nossa atividade o seguinte: levando em consideração o sentido das palavras e expressões estudadas, construa um pequeno texto empregando as palavras demais, esse demais tudo junto, ao encontro de, senão separado, e o a fim de também expressão separadinha. Obviamente, a questão de criar um texto vai ser com temática livre, óbvio que sim. Porém, é interessante e é importante estar atenta ao que cada uma dessas expressões significa. Então, por exemplo, olhem aqui. Esse demais, juntinho, ele equivale ao advérbio mais. Lembrem-se disso. Então, no contexto, se eu estiver na dúvida, se eu devo usar demais junto ou separado, eu vou atentar a isso. Então, por exemplo, né? Eu posso utilizar aqui como intensificador, né? Brinquei. Aqui também eu posso utilizar aqui com o advérbio muito, tá bom, gente? Então, eu posso dizer que eu brinquei muito. Eu brinquei demais, juntinho, tá bom? Olhem aí, eu posso utilizar esse tipo de construção. Quando eu uso a expressão ao encontro de, esse ao encontro de significa um encontro positivo, um encontro de concordância, tá bom? Então, por exemplo, quando eu digo que a moça foi ao encontro de seus sonhos, isso é algo positivo, né? Ela foi atrás de seus sonhos, ela foi correr atrás disso. Não é algo que se choca, que é discordante e tudo mais, não é positivo. Então é ao encontro de. Se fosse negativo, aí era o contrário. Aí eu iria utilizar o de encontro a. Né? Porque é negativo, é discordante, né? Vai gerar aí algum tipo de desconforto e tudo mais. Esse senão aí, esse senão a gente viu que é sempre utilizado na questão da condição ali, né? Então, por exemplo, se não estudar, não irá se apropriar do conteúdo, né? Se não levar o guarda-chuva, você pode se molhar na chuva e assim por diante. Então, esse se não separado, esse se aqui é uma condição. E aí a gente tem que utilizar essas situações, tá bom? E esse a fim de. Esse a fim de aqui, a gente tem que ficar atento para o seguinte. Esse a fim de significa objetivo, finalidade, né? Então, sair a fim de me divertir. Sair para me divertir. E essa é a dica. Eu posso substituir esse a fim de por para, afim separadinho, tá bom, gente? Que aquele afim junto, conforme a gente viu, ele significa afinidade e é outra situação, tá? E aí, a gente vai ter aí como nosso comentário exatamente o que eu comentei para vocês, né? Os textos são de temáticas livres. Os textos são de temáticas livres. E aí, embora o tema do texto seja livre e as possibilidades de construção textual sejam inúmeras, é preciso que o sentido empregado pelos alunos e suas construções seja conforme a grafia das palavras indicadas no comando da questão. Então, demais vai equivaler ao advérbio demasiadamente e pode ser substituído pelo muito. O ao encontro de é a expressão usada para indicar concordância, um encontro positivo, e equivale a estar de acordo com e assim por diante. O senão equivale a se por acaso não, e tem aquela questão da condição que eu mostrei para vocês na minha fala. E o a fim de vai indicar o quê?
finalidade e pode ser substituído por para, contextualmente, né? Portanto, né, as palavras indicadas aí no comando da questão, elas precisam estar grafadas de maneira adequada e elas precisam observar os sentidos que a gente observou com vocês durante a aula. De novo, a intenção aqui não é da decoreba, a intenção aqui é que vocês possam se apropriar das expressões para utilizá-las e aos poucos entenderem claramente essas semelhanças e essas diferenças. Semelhanças na fala, mas diferenças no sentido e na escrita, para, de fato, se apropriar e utilizar cada uma delas, tá bom? A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.